Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Nesta manhã de terça-feira, em Londrina ensolarada, depois de uma chuva maravilhosa que Deus nos mandou, nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos permitiu. Estamos aqui em mais um Meditando a Palavra. Quero trazer para a meditação dos nossos corações, porque a palavra fala em todos os corações, ao meu coração e ao seu coração. Está no livro de João, no capítulo 8, do 29 ao 32. Quero estar lendo e meditando nessa palavra. No 29 vai nos dizer assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram em Jesus. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esses versículos são muito abençoados, são ditos pela boca do próprio Jesus, que tem falado conosco. Então, será que nós temos crido na verdade? Será que nós estamos vivendo realmente a verdade, que é Jesus Cristo? Será que nós estamos vivendo em Jesus Cristo? Para que nós conhecemos a verdade, para que nós venhamos conhecer a verdade, porque a palavra é bem clara. E a palavra é a boca de Deus, é a boca de Jesus falando. Aquele que me enviou, diz o 29, está comigo. E o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre a vontade dele. Então, Jesus aqui está nos ensinando, porque o Novo Testamento, na maioria deles, Jesus veio para nos colocar no nosso lugar, para nos fazer sair do pecado, nos fazer conhecer a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Porque a palavra diz que se andares na verdade, a verdade vos libertará. Então, nós devemos fazer a graça de Deus, porque fazer sempre a vontade de Deus, porque aqui na segunda parte do 29, o Pai não me tem deixado só, porque eu, Jesus Cristo, faço sempre o que agrada ao meu Pai, a Deus. Então, que nós venhamos refletir, que nós venhamos conhecer realmente Jesus Cristo, que nós possamos andar na verdade que Jesus nos ensina, que Jesus veio, se fez homem, viveu entre os homens para nos ensinar a termos um coração quebrantado, a sermos humildes, a não sermos arrogantes. Jesus veio para nos ensinar a ser manso de espírito, a quebrantar o nosso coração e vivermos em união uns com os outros. A verdade que é Jesus Cristo é o que Deus quer de nós, é o que Deus espera de nós, e que nós venhamos fazer o que realmente agrada a Deus, que é viver na verdade, porque essa verdade é Jesus Cristo, essa verdade é Jesus Cristo. E ele veio, e ele diz
Se permaneceres na minha palavra, no que ele fala, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, vocês sendo os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Então, o que Jesus está querendo nos dizer com isso? Jesus está falando que nós devemos ser como parecidos com ele, ter um coração igual ao dele. Que nós venhamos a conhecer ele, o próprio Jesus Cristo, que é a verdade. Porque ele andou na terra, ele não andou em mentiras, ele não andou em julgo desigual, ele não andou em arrogância. Ele teve um coração quebrantado diante do Pai, do nosso Deus. Então, essa verdade que nós conhecemos nos liberta. Se nós pecávamos antes de conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, antes de nós termos aquela comunhão, antes de nós sermos batizados nas águas e no Espírito Santo, nós éramos pecadores, nós éramos escravos do inimigo, nós vivíamos no pecado, no charco de lodo. Mas quando a gente conhece a verdade, a verdadeira verdade que é Jesus Cristo, essa verdade tem que nos libertar. Nós somos libertos de todo o nosso pecado. Porque se nós não formos libertos, nós não conhecemos verdadeiramente Jesus. E aí eu te pergunto, você tem se libertado? Você tem conhecido a verdade, a verdadeira verdade que é Jesus Cristo? Porque a verdade, ela nos liberta. Ser liberto pela verdade é viver em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos libertos. Nós somos libertos do pecado. Ela nos ensina sobre como Jesus liberta da escravidão. A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, a verdade é poderosa, que é Jesus Cristo. Nós estamos falando da verdade que é o próprio Jesus Cristo. Ele nos ensina como Jesus nos liberta da escravidão, do pecado, do medo. Porque se nós estamos em Jesus, nós não tememos nada, porque o próprio Deus fala: se eu estou em vós, e vós estão em mim, de nada temeis, de nada vocês temerão, porque eu liberto. Então, essa palavra, essa verdade que é Jesus Cristo, ele nos livra do pecado, do medo. Porque outrora, quando nós estávamos no mundo, nós temíamos. Nós éramos pecadores, mas nós temíamos também. Essa verdade nos liberta do inimigo, nos liberta, arranca nós das mãos de Satanás. Essa verdade, ela nos abre os olhos, ela nos abre os ouvidos espirituais. Essa verdade que é Jesus Cristo, ela abre o nosso coração para viver em Jesus Cristo, em seguir Jesus Cristo e sermos discípulos de Jesus Cristo, como diz aqui no 31. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Mas é em verdade, porque a palavra tem que ser pura, genuína, e entrar no nosso coração e permanecer, fazer morada. Então, essa verdade nos liberta da insegurança, porque em Jesus nós não temos o que temer. Nós temos luta? Temos, cristão tem luta. Mas nós temos um Deus que peleja por nós, que nos acolhe na hora que nós estamos ali passando por aquela luta. Nós temos um Deus que vai pelejar por nós. Nós devemos descansar nessa verdade.
Essa verdade nos liberta da insegurança, das crenças erradas, principalmente das crenças erradas, porque se nós não estamos na verdade que é Jesus Cristo, nós cremos em qualquer coisa. Nós nos dobramos, nós nos rendemos a qualquer coisa, a qualquer crença errada, porque a verdadeira crença é no Jesus vivo, que vive e reina no meio de nós, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que morreu por nós. Então, que essa verdade, ela nos livra, nos liberta também do desespero. Porque quando nós estamos passando por uma luta, pelo menos assim, a gente estando na verdade de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, a gente descansa nessa luta. A gente vai para o nosso secreto, vai falar com o Pai, vai falar com Jesus, pedindo para Jesus vir interceder por nós, pedindo para o Espírito Santo nos dar força, pedindo para o Espírito Santo de Deus nos levantar, não nos deixar prostrado diante daquela situação, daquele problema, daquele desespero. E assim, o Senhor o faz. O Senhor nos acalma. O Senhor nos fortalece. O Senhor manda refrigério para a nossa alma. Então, que nós possamos estar sempre verdadeiramente ligados, seguindo a verdade que é Jesus Cristo, que nos liberta. É essa verdade, é Jesus Cristo que nos liberta. Porque Ele morreu naquela cruz, não foi em vão. Foi por mim, foi por você, foi por todo aquele que crer verdadeiramente, como diz aqui, ó. E ele dizia aos judeus no 31, pois que criam nele. Porque ele falando todas aquelas coisas, muitos creram nele, né? Então, ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecerão a verdade. Porque a verdade nos abre os olhos, tira aquela escama dos nossos olhos. O que eu fazia de errado, se eu estou vivendo a verdadeira verdade que é Jesus Cristo, eu não faço mais. Se eu pecava, eu não peco mais. Se você se diz estar em Jesus Cristo e continua pecando, uma mentirinha, um pecadinho, uma coisinha que você acha que é insignificante, você não está verdadeiramente em Jesus Cristo. Você não está vivendo a verdade que te liberta, você não foi liberto. Então, pense nisso, medite nessa palavra, porque quando a gente está na verdade, a gente não peca mais. Não assim, essas mentirinhas que vão abrindo brechas, porque é de mentirinha em mentirinha, de pecadinho em pecadinho, que o inimigo entra e faz morada. E aí você não está mais naquela verdade que Jesus Cristo prometeu que te libertaria. Amém? Eu deixo essa palavra para a meditação dos corações. Você que está vivendo em Jesus Cristo, leia a palavra do Senhor, medite nas escrituras do Novo Testamento, que Jesus vai falar ao seu coração. Amém? Eu quero falar para você que se você está passando numa prova, está passando num deserto, está passando num temporal, creia que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E longe dele, nós não somos nada, nós não podemos nada, mas se estamos prostrados diante do pé do Senhor Deus, Ele estará com a sua mão poderosa nos abençoando, nos livrando, nos mostrando o caminho a seguir, porque Jesus é
a verdade, é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Que esse dia seja abençoado para você, que Deus derrame ricas bênçãos na sua vida, que você possa sentir a presença do Senhor Jesus na sua vida. Deus abençoe você e sua família. Tenha um dia abençoado.